Imagine uma vida tão extraordinária que meras estatísticas têm dificuldade em capturar sua essência. 17 lutas de boxe amador, 6 faixas pretas em artes marciais. Sou 6º grau faixa preta em Karatê e Shinu. 25 anos andando com os Hells Angels. Sim, eu estive no clube por 25 anos. 12 celebridades de destaque sob sua proteção. 150 aparições em filmes e televisão. Eu já fiz 150 filmes ao todo. 50 filmes? Eu já fiz 150... 70... Foram... 70 ou 80 como dublê. Você nunca me viu em um filme, só dublando outros. Meu nome aparecia só nos créditos finais, na parte dos dublês. Chuck Zito. Sobreviveu a inúmeros confrontos de rua. Processo judicial histórico contra uma grande emissora de TV, que se tornou lendário. Mas os números são frios e não captam o pulsar de uma vida vivida com intensidade extraordinária. O fogo de um espírito que se recusa a ser contido pelas expectativas da sociedade ou pelos caminhos tradicionais. Nascido na paisagem implacável do Bronx, em 1º de março de 1953, Charles Carmine Zito Jr. se tornaria mais do que um homem. Ele se tornaria um mito vivo. Filho de um boxeador que se transformou em um Hells Angel e um dublê de Hollywood que virou segurança de celebridades. Chuck Zito representa algo profundo. O potencial extraordinário que está adormecido em começos comuns. A história dele vai além de uma biografia, é um testemunho da resiliência humana, um guia para aqueles que ousam reescrever seus próprios destinos. Cada capítulo da vida dele desafia nosso entendimento de limites. Cada experiência é uma lição de reinvenção. Pronto para viver uma narrativa mais envolvente que a ficção? Para testemunhar uma vida que prova que a realidade pode ser mais extraordinária do que a nossa imaginação mais fértil? Eis que a lenda de Chuck Zito aguarda. Quem foi Chuck Zito antes de virar lenda? Um garoto do Bronx, nascido em um mundo de socos e paixão. Charles Carmine Zito Jr. surgiu em 1º de março de 1953 com o ritmo do boxe já correndo em suas veias. Herdado de um pai que lutou em 228 combates profissionais, um número que diz muito sobre determinação genética e espírito atlético bruto. Aos 5 anos, Chuck não brincava com caminhõezinhos. Ele estava aprendendo a dar socos com seu pai ajoelhado para lhe ensinar a forma correta. Cada movimento ensinava disciplina. Cada golpe mostrava o legado familiar. A luta estava no meu sangue, pois meu pai foi boxeador profissional nas décadas de 30 e 40. Lembro dele ajoelhado me ensinando boxe. Com 12 anos de idade e já entrando no ringue no Southside Boys Club em New Rochelle, o jovem Chuck representava algo mais do que apenas um boxeador mirim. Ele era uma promessa de potencial. Aos 12 anos tive minha primeira luta no ringue. No Southside Boys Club em New Rochelle, Nova York. E o torneio Luvas de Ouro aos 17 anos, apenas mais um campo de provas. Uma luta, nocaute no 2º round. A plateia estava eletrizada de expectativa. Aniversário do pai dele, um momento simbólico que parecia quase roteirizado pelo próprio destino. Lembro que era aniversário do meu pai, 30 de janeiro de 1973, e fiz a primeira luta na primeira noite do Luvas de Ouro. Então, isso sim é pressão, cara. Era muita pressão em cima de mim. Mas acabei nocauteando um cara no 2º round. Então eu venci aquela luta. Será que o boxe era mesmo seu destino? O próprio Chuck admitiu que nunca treinou tão intensamente quanto podia. O difícil era querer treinar, correr e fazer tudo. Falei pra ele, só me avise quando for a luta que eu vou. Dividido entre o trabalho como técnico de refrigeração e o sonho de ser boxeador, Chuck equilibrava um casamento jovem, um emprego exigente e ambições atléticas. Não era uma tarefa fácil. Cada soco, dia de trabalho e passeio de moto eram blocos que formavam uma identidade complexa ainda em formação. Não virei profissional porque me casei e fui pai aos 17 anos. Então era meio difícil continuar lutando e trabalhando ao mesmo tempo.
Mas eu tinha um bom histórico como amador e lutei nos clubes 4 vezes. Participei do circuito amador. E claro, eu estava trabalhando. Então lá se foi minha carreira profissional. Eu dancei, poderia ter sido um bom lutador. Algo mais selvagem o chamava. Motos, rebeldia, liberdade. O ringue ensinou disciplina. Mas 2 rodas prometiam algo ainda mais inebriante. Identidade. E então, quando eu tinha 13 anos, lembro de ir em 1967. Eu entrei e assisti Hells Angels on Wheels, estrelado por Sonny Barger e Jack Nicholson. E basicamente, Sonny Barger me inspirou a andar de moto. Uma fuga dos caminhos convencionais, uma estrada levando a um horizonte incerto, mas emocionante. O boxe deu habilidades ao Chuck. As motocicletas dariam uma alma a ele. E eu costumava, meu primeiro clube, eu fazia parte dos Tingling Nomads no Bronx. Criamos um pequeno clube chamado New Rochelle MC em New Rochelle. Conhecemos os Tinglings e virei um deles. Irmandade sobre 2 rodas. Motos não eram apenas transporte para Chuck Zito, elas eram a própria encarnação da liberdade. Aos 13 anos, ele improvisou sua primeira minimoto, uma criação rústica com peças de bicicleta, Schwinn e um motor de cortador de grama reaproveitado, representando mais do que uma simples montagem mecânica. Eu fui para casa, fiz uma minimoto. Encontrei uma bicicleta Schwinn velha, achei um cortador de grama no quintal de alguém e acabei fazendo uma minimoto. Liberdade tinha um nome e ela roncava. Aos 17, Chuck pintava designs personalizados e convivia com clubes de motociclistas em Nova York. Seus talentos artísticos eram tão afiados quanto seus instintos de luta. Mas o destino tinha planos mais complexos que simples interações em clubes. E Sandy Alexander mudou tudo. Eu costumava pintar carros e motocicletas. Eu queria pintar a motocicleta dele. Outros Hells Angels viram, comecei a pintar suas motos e quando percebi já era um Hells Angel em 1979. Um presidente dos Hells Angels e boxeador profissional, ele reconheceu algo extraordinário em Chuck. Habilidades no ringue e como artista de motocicletas que superavam talentos comuns. A amizade deles, criada nas sessões de sparring do Gramercy Gym, virou uma conexão essencial. Conheci Sandy, presidente dos Hells Angels de Nova York e boxeador profissional. Então começamos a treinar juntos, começamos a lutar boxe um contra o outro. E foi assim que nos conhecemos. Tornar-se Hells Angel não era uma decisão casual. Exigia lealdade absoluta, resistência inquebrável e total comprometimento. Em 1979, Chuck conquistou seu colete, recebendo o apelido de Chuck Encantador, um nome que sugeria tanto seu carisma quanto sua intensidade subjacente. Os Angels não eram apenas um clube. Eles eram família, uma irmandade que dominava as ruas, protegia os bairros e construía laços mais fortes que o aço. Chuck prosperou nesse mundo de alto risco, chegando a se tornar presidente do capítulo Nomads de Nova York, um cargo que exigia uma liderança à altura de sua personalidade multifacetada. Agora, os Nomads são iguais, só diz Hells Angels. E em todo lugar, todo mundo usa o faixa do estado, mas quando me tornei um Nomad, eles colocaram Nomads na frente. E quando nós mudamos, ao iniciarmos o Nomads em Nova York, tornei-me presidente lá. Com esse novo papel, a vigilância das autoridades se tornou constante. O clube de motociclistas japonês entrou em contato, é claro, com os Hells Angels. 20 de nós fomos até lá. Naquela época podíamos aceitá-los, mas eles não tinham o necessário. E enquanto eu estava lá, eles fizeram uma operação nacional contra os Hells Angels. 150 pessoas foram presas. 33 eram membros dos Hells Angels, e eu fui um deles. Eles procuravam isso e invadiram minha casa em New Rochelle. Certo. Tiraram minha esposa e filha da cama com espingardas apontadas para a cabeça delas, sabendo que eu estava no Japão. Isso me deixou puto. Fui acusado por um telefonema com pena de 4 anos. Acabei pegando 10 anos por isso. Porque eles queriam que eu me tornasse um dedo duro, claro. E obviamente eu não faria isso, sabe?
dedurar meus amigos, mandei todos eles se ferrar. E acabei pegando 10 anos e acabei cumprindo 6 anos na prisão. Fui preso com um monte de armas de fogo, sim, certo, naquela época. Rivalidades com outros clubes? Inevitável. Mas Chuck enfrentou esses desafios com a mesma precisão calculada que usava no ringue de boxe. Hollywood estaria de olho e Chuck Zito estava apenas começando. O herói inesperado de Hollywood. Como um motoqueiro do Bronx vira sensação em Hollywood? Às vezes o destino chega em duas rodas. Em 1979, Chuck Zito teve seu primeiro contato com o cinema graças a um convite inesperado de Sandy Alexander, que recrutou ele e mais 18 Hells Angels para um filme chamado Dead Ringer. A cena era simples, mas transformadora. Meat Loaf precisava de motociclistas, mas não sabia pilotar de verdade. Enquanto essa estrela estava segura em uma moto num reboque, Chuck e os anjos cruzaram a cena rugindo, surpreendendo Hollywood. Um momento mudou tudo. Porque fizemos um filme, acredito que foi em 1981, chamado Dead Ringer, com Meat Loaf, e Sandy era uma das coordenadoras de dublês do programa com Alex Stevens. E eles precisavam, sabe, de 18 caras em motocicletas, então ele chamou todos os Hells Angels para fazer isso. E eu peguei o gosto pela coisa e me tornei um dublê. Ser dublê virou a inesperada vocação de Chuck. Nos anos seguintes, ele seria dublê de estrelas como Mickey Rourke e Sean Penn, atuando em sucessos de bilheteria como True Lies e Duro de Matar, A Vingança. Na verdade, eu fui dublê do Mickey em alguns filmes e fizemos vários filmes juntos. E um deles foi, claro, O Ano do Dragão, que foi filmado no Canadá. Mas Chuck queria mais do que ficar só atrás das câmeras. Sua autenticidade robusta exigia mais. Com uma aparência que podia atravessar as personas fabricadas de Hollywood e um carisma nascido da experiência genuína das ruas, ele fez a transição para a atuação. Seu grande momento veio com Oz, da HBO, onde interpretou Chuck Pancamo, um mafioso tão autêntico que os espectadores mal conseguiam distinguir atuação de realidade. E então, claro, minha primeira série de TV foi na série Oz da HBO, que foi o melhor programa que eles já fizeram. Eu dizia para o pessoal de The Sopranos, se viessem para Oz, levariam uma surra. Os críticos elogiaram sua energia bruta. E de repente, Chuck Zito não era apenas um dublê. Ele era um ator legítimo. Um que Hollywood jamais viu. Um Hells Angel que transitava livremente entre mundos. Chuck trazia uma autenticidade intransigente para cada papel. Eu nunca puxei o saco de ninguém, ele afirmou com franqueza. Nunca bajulei ninguém em Hollywood. Então é um pouco mais difícil para mim trabalhar porque eu não levo desaforo de ninguém. Desafios, muitos. Mas a resiliência de Chuck era seu maior trunfo. O mesmo vale para a atuação. Quero dizer, você só precisa seguir seu sonho, não desistir e continuar correndo atrás. Alguém lá fora vai gostar do seu visual ou de atuar. E apenas continue. Isso é tudo que posso dizer. Quero dizer, é um ramo difícil de entrar. E Hollywood é cheia de enroladores. Então você tem que acompanhar isso. E eles sabem disso. Cada rejeição, cada olhar cético só alimentava ainda mais sua determinação. E tem algumas histórias circulando por Hollywood. Muita gente está com medo de eu estar aqui. Então... Tem algumas histórias circulando. Mas sabe de uma coisa? Se é isso que você quer fazer, siga seu sonho e continue indo em frente. Continue lutando e se esforçando por isso. E vai acontecer. Ele não estava bancando o durão. Ele era o durão que Hollywood estava procurando. A indústria tentou categorizá-lo. Motociclista, dublê, ator. Mas Chuck desafiava rótulos simples. Ele era um contador de histórias, usando suas experiências de vida como seu roteiro mais poderoso. Guardião das Estrelas. Ser segurança não era só um trabalho para Chuck Zito. Era uma vocação. No início dos anos 80, sua reputação já o precedia.
Figura imponente, com sabedoria das ruas e código de honra inquebrável, era o protetor definitivo da elite de Hollywood. Na verdade, foi em 1980 que iniciei meu serviço de segurança pessoal. E Charlie... Anjos de Charlie, segurança pessoal. Serviço. Eu era um Hells Angel. Meu nome era Charlie Chuck. Ah, entendi. Anjos de Charlie. Serviço de segurança dos Anjos de Charlie. Entendi. E o meu logo era um kickboxer voador, sabe? Com asas e luvas de boxe. Então comecei a fazer isso. Liza Minnelli foi sua primeira cliente. Liza Minnelli me liga no dia seguinte. Ela diz, minha irmã está fazendo uma peça chamada Snoopy na Broadway. Ela está recebendo ameaças de morte. Quero que seja o segurança dela. Eu disse que sim. Ela perguntou o preço. Respondi que primeiro faço de graça. Se nos dermos bem, ótimo. Comecei a trabalhar para ela. De repente, Lisa me liga para trabalhar para ela mesma. E ela estava fazendo uma peça, sabe, chamada The Rink, com Chita Rivera no Teatro Martin Beck na Broadway. Então toda noite eu ficava com ela. A notícia se espalhou mais rápido que fogo em mato seco. Chuck logo passou a proteger grandes nomes do entretenimento. Sylvester Stallone, Sean Penn, Charlie Sheen, Angelina Jolie e até Muhammad Ali. E quando as pessoas me viam com Lisa, elas simplesmente... Eu nunca nem fiz propaganda, era só boca a boca. Então depois da Liza, fui para Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Sean Penn, Charlie Sheen, Angelina Jolie, Pamela Anderson e Cher. E a lista continua. Fui segurança de muita gente famosa e fiquei conhecido como o segurança das estrelas. Mas Chuck era mais do que músculo. Ele era um confidente. As celebridades confiavam nele tanto pela proteção quanto pela discrição. O trabalho não era para os fracos. Chuck certa vez enfrentou 5 agressores sozinho, deixando todos inconscientes. Um testemunho de suas habilidades de luta e compromisso inabalável com a proteção. Em outra ocasião, uma confusão em uma loja da Verizon se tornou uma demonstração improvisada de por que celebridades procuravam seus serviços. Para Chuck, ser segurança não era sobre fama ou proximidade com estrelas. Era sobre lealdade. Cada trabalho era uma apresentação, cada cliente uma responsabilidade. Chuck se movia pelo submundo perigoso de Hollywood com a precisão de um lutador treinado e a discrição de um amigo de confiança. Os números narravam parte de sua história. Mais de uma década de proteção de alto nível, 0 incidentes graves. Inúmeras celebridades atestando sua integridade. Uma reputação construída não em cima de ostentação, mas em ações consistentes e confiáveis. O glamour de Hollywood encontrou seu igual em Chuck Zito, um guardião que entendia que a verdadeira proteção era tanto sobre caráter quanto sobre força física. O guerreiro do tribunal. Já pensou o que ocorre quando um motociclista desafia Hollywood? A batalha judicial de Chuck Zito se tornou lendária. No início dos anos 2000, Chuck Zito apresentou à FX o programa The Wild Angels, acreditando que Hollywood estava pronta para uma série autêntica que explorava o mundo complexo dos clubes de motociclistas. 2 semanas depois, a FX anunciou Sons of Anarchy. E se me permite dizer, extraoficialmente, você é o criador de Sons of Anarchy. Vamos ser sinceros. Chuck ficou furioso. Eles roubaram minha ideia, declarou ele, iniciando uma batalha judicial de 2 anos que se tornaria um dos momentos mais marcantes de sua vida. Eu tive uma reunião. Meus representantes se reuniram com John Landgraf e Nick Red, presidente e vice-presidente da FX. E eles trouxeram esse programa e eles apresentaram a ideia, refletiram e cerca de 10 dias depois decidiram não fazer um programa de motocicletas. E nós recusamos. 1 ano depois, tentamos novamente com outros representantes. Eles responderam, não podemos marcar, pois já trabalhamos em um programa de motocicletas. Então eu processei ele por 2 anos. As chances estavam contra ele. Kurt Sutter, um veterano de Hollywood conhecido por The Shield,
estava do outro lado. A FX mobilizou um exército de advogados, 5 escritórios diferentes, contra Chuck e seu único advogado. Uma batalha de Davi contra Golias que capturou a imaginação de muitos que admiravam sua tenacidade. No final, o tribunal decidiu contra Chuck. Mas derrota? Essa palavra não fazia parte do vocabulário dele. Algo inesperado surgiu dessa disputa judicial. Kurt Sutter pediu desculpas a Chuck e o convidou para participar do programa que ele havia processado. Kurt Sutter quer te encontrar, sabe, cara a cara. E eu disse, ótimo, sabe, ótimo. Em que beco ele quer me encontrar? Não, ele só quer conversar com você. Perguntei sobre o quê, e ele disse que provavelmente vai te pedir desculpas pelo que falou. Chuck aceitou. Na 5ª temporada, ele apareceu como Frank Diamonds em um episódio que se tornou um dos mais assistidos da série. Vingança? Talvez. Disse pra ele na hora, te garanto é a 5ª temporada. Vocês vão pra 5ª temporada. Garanto que será o programa de maior audiência de vocês. Não só foi o episódio de maior audiência em Sons of Anarchy, foi o programa de maior audiência na história da FX. Redenção. Com certeza. O processo não era só sobre dinheiro ou fama. Era uma questão de princípio, de proteger sua história e o mundo que ele ajudou a construir. A recusa de Chuck em recuar dizia muito sobre seu caráter. Um homem que luta não apenas com os punhos, mas com uma convicção inabalável. Até agora tive uma vida ótima e... Continue se esforçando, cara. Já fiz tantas coisas. Provavelmente já fiz... O que outros levariam 5 vidas para conquistar, já fiz e continuo avançando. E agora nada vai me parar. Eu vou continuar, cara. A reinvenção. Em 2004, Chuck Zito tomou uma decisão que surpreenderia muitos. Após 25 anos, ele deixou os Hells Angels, não com um suspiro, mas com a promessa de novos começos. Sair não era sobre romper laços, era sobre crescimento. Como presidente dos Nomads de Nova York, Chuck atingiu o auge no mundo motociclista. Mas, ao se aproximar dos 50 anos, novos horizontes o chamaram. Hollywood se tornou seu foco principal. Trabalho na série de TV Gravesend. Isso mesmo, com Willie DeMaio. Ele é o roteirista, o produtor, o diretor e também o protagonista. E tem tanta gente participando. Ele reuniu muitos talentos nesse projeto. Chaz Palminteri e Armando Assante, Andrew Dice Clay, William Forsythe, Fran Drescher, Gina Gershon. Tem tanta gente envolvida, é incrível. E agora, nesta temporada, o Shaq vai participar. A transição não foi fácil. Céticos duvidavam que um motociclista pudesse ser protagonista. Mas Chuck Zito nunca ouviu quem duvidava dele. Desde seu papel em Oz até aparições em A Rocha e Linha de Frente, ele conquistou um espaço de autenticidade que poucos conseguiram igualar. Sua autobiografia, Street Justice, se tornou um best-seller. Um documentário sobre sua vida começou a tomar forma, com entrevistas de celebridades e amigos. Um olhar sem filtros sobre uma jornada do Bronx a Hollywood. É um bom momento, pois seu documentário será lançado em breve. Sim. Sim, eu vi. É um documentário cheio de estrelas. Donald Trump e Sylvester Stallone. Continua. Quem mais está lá? Quem está nele? Ron Perlman? James Caan. Quero dizer, a lista continua e continua. É simplesmente louco. Frank Stallone. Tony Danza, sabe? Tony Sirico. É só que, sabe, algumas pessoas têm documentários e elas têm talvez 5 das 10 pessoas nele. Eu provavelmente tenho 30 pessoas nele. Ah, sim. Pamela Anderson. Pamela Anderson, ela é ótima. A reinvenção não era só sobre mudanças de carreira, era sobre redenção. Chuck passou por caos, brigas, prisões, processos e saiu mais forte a cada vez. As artes marciais continuaram sendo sua paixão. Para Chuck Zito, a vida nunca foi sobre ficar confortável.
Era sobre evolução constante, sobre ultrapassar limites, sobre nunca aceitar as limitações que outros poderiam impor. Eles ignoram essas pessoas. Não estou nem nunca estarei velho demais. Tenho 71 anos e me sinto bem. Não. Eu treino, vou à academia, ainda rolo no chão e faço tudo. Me sinto bem. A história não acabou, estava só começando.